Que privilégio celebrarmos a ceia do Senhor juntos. Que privilégio podermos estarmos como igreja, mesmo nesse ambiente virtual, celebrando e relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. Que privilégio é para nós, nessa semana de aniversário, nesse mês de aniversário da nossa igreja, celebrarmos a ceia. Nós estamos completando como igreja 61 anos de muitas vitórias, de muitas lutas, de muitas conquistas, de muito tempo de oração e jejum, de investimento nas novas gerações. E hoje nós estamos começando uma semana de jejum e oração. E eu quero te incentivar a se dedicar nesse tempo, abrindo mão de uma refeição ou de várias refeições para ter um momento com Deus. Assim como o texto de João 4:34, Jesus vai dizer que a sua comida é fazer a vontade do Pai, que eu e você também possamos, assim como Jesus, dizer isso. Nesse momento eu vou abrir mão dessa alimentação para buscar ao Senhor, para entregar o meu coração ao Senhor, para ter o meu coração incendiado por Jesus. Nós somos uma igreja viva. E uma igreja viva acredita e investe nas novas gerações. Uma igreja viva acredita e investe na oração. Eu sou testemunho disso. Nos últimos meses eu fui acometido por uma doença, uma colestase hepática, e eu emagreci 17 quilos. Talvez aí não dá para perceber, né? Diz que a TV engorda, então não sei. Mas eu emagreci 17 quilos, mas eu fui sustentado por orações, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha família, pela vida da nossa igreja. Sustentado em oração, sustentado em palavras de conforto, palavras de consolo nesse tempo. E graças a Deus, estou praticamente 100% curado, 100% bem. Estou aqui hoje para conversar com vocês e transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Então, meu desejo é que você abra o seu coração para verdades eternas que nós vamos conversar hoje. E nós vamos falar sobre a transmissão da fé para as novas gerações, o valor do discipulado. Eu amo falar sobre esse tema. Na minha graduação de teologia, eu escrevi sobre a transmissão da fé para as novas gerações. No mestrado, eu estou estudando e pesquisando sobre transmissão da fé para as novas gerações. É um tema que me chama muito a atenção. E eu quero conversar com você sobre isso. Nós, como igreja, temos uma mentalidade geracional. Mas o que é uma mentalidade geracional? É uma mentalidade de uma igreja, de um povo, de uma família que investe nas novas gerações, que acredita nas novas gerações, que ensina, que disciplina, que corrige, que exorta, que ama, que cuida, que, se eu puder usar essa palavra, que empodera as novas gerações, que dá a ela o protagonismo juvenil que ela merece nesse tempo para ver os seus dons e talentos aflorados. Nós somos uma igreja com uma mentalidade geracional, que acredita nas gerações. E, pensando nisso, eu quero começar falando com você, que é pai, que é mãe, que é responsável, que discipula as novas gerações. Talvez você é um jovem casal que não tem filhos, mas isso não é nenhum problema. Você pode ser o pai espiritual de alguém. Você pode adotar alguém para a sua família, para essa caminhada, para essa jornada de discipulado, de uma vida de discipulado. Com o decorrer da mensagem, a gente vai falar um pouco mais sobre discipulado. Mas, se você é filho, está em casa, dá um cutucão aí no seu pai e fala: pai, presta atenção. Essa mensagem é para você. Essa palavra agora é para você também, viu, filho? Mas dá um cutucão no seu pai. Se você está em casa, seus pais não estão, manda o link para ele, cola o link aí rapidinho, manda o link para ele e fala: pai, assista essa mensagem, Deus quer falar com você. Eu tenho certeza disso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no texto de Deuteronômio. É um texto muito conhecido e também era um texto muito utilizado pelo povo de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 9. Abra a sua Bíblia se você puder. O texto diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quando eu penso na transmissão da fé para as novas gerações, eu estou pensando em um discipulado que tem pessoas que estão nessa posição de discipulador como um referencial vivo.
O texto vai dizer, o Shema ali, que era uma palavra que era algo vivenciado todos os dias, que era algo citado todos os dias, era para o povo de Israel, era ou só Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Só há um Deus no coração daquele que discipula as novas gerações. Só há espaço para um único Senhor no coração daquele que discipula as novas gerações. E o texto vai dizer, ame ao Senhor de todo o seu coração. E o versículo 6, ele diz assim, que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quando eu penso no discipulado das novas gerações, quando eu penso em alguém que está ali a investir nas novas gerações, eu penso em um referencial vivo. Por que um referencial vivo? Porque quando eu e você tentamos imputar as regras e valores, princípios, mesmo princípios da Bíblia, cristãos, ou outros princípios que não vivenciamos, aquilo se torna vazio, aquilo se torna frágil, aquilo se torna supérfluo. Olha essa citação de um autor desconhecido. Se desejamos passar um legado de fé à geração vindoura, precisamos fazê-lo pela via dos relacionamentos. Sempre que transmitimos regras práticas ou verdades fora de um contexto de amor genuíno e atraente, estabelecemos uma religião vazia. Quando eu não vivo essas verdades que eu estou pregando, que eu estou falando, que eu estou ensinando aos meus filhos, aos meus discípulos, eu estou impondo uma religião vazia. Quando eu era criança, eu era muito questionador, e eu sempre dizia, é muito mais fácil você impor uma regra do que me ensinar. E às vezes a gente acaba cometendo esse erro. Porque, às vezes, não vivenciamos aquilo que pregamos, mas é essencial para uma geração de discipuladores, uma geração que discipula as novas gerações, vivenciar as verdades eternas do reino de Deus. Sabe o que pode acontecer? Eu posso acabar sendo um hipócrita. Eu não estou dizendo que nós não temos erro. Eu não estou dizendo que nós não erramos, nós somos humanos, somos criaturas que carecem da graça do perdão de Deus. Mas eu estou dizendo que nós não podemos negligenciar as verdades que nós temos aprendido dia a dia, como pais, como discipuladores, como referenciais vivos. Eu cresci vendo o meu pai, eu me lembro de uma vez. Meu pai sempre foi um cara muito bravo, assim, mas eu me lembro de uma vez, e eu muito questionador, por que eu não posso, por que eu posso, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E eu lembro de uma vez que eu estava questionando minha mãe com alguma regra, alguma coisa, eu não sei, eu não lembro bem, mas eu lembro que eu alterei o meu tom de voz. Mãe, por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso? E o meu pai virou para mim e disse o seguinte, me chamou a atenção e ele disse, você já me viu alterar o tom de voz com a sua mãe? Aquilo ecoou no meu coração. E ele disse mais uma vez, você já me viu alterar o tom de voz com a sua mãe? E eu disse, não. E ele disse, então quando você me vê fazendo isso, você também tem a liberdade para fazer. Aquilo me constrangeu de tal modo, porque eu pude ver no meu pai, eu pude ver na figura do meu pai ali, a representação dos valores que eu vi ele pregando domingo a domingo, sobre respeito, sobre honra. Eu vi e crescia com a minha mãe sendo professora, coordenadora, diretora de colégio, trabalhando muito. Você que é professor sabe aí, diretor sabe que trabalha muito. E eu vi a minha mãe dedicando a sua vida para servir na igreja. Para servir a famílias que precisavam de amor, de cuidado, abrindo a sua casa para pessoas morarem lá por meses. Mesmo a nossa correria, eu tenho mais 3 irmãos e uma correria, mas a nossa casa estava sempre aberta para hospedar aqueles que não tinham condições. Eu lembro do meu pai batendo massa na igreja, servindo para construir a casa para uma irmã que tinha necessidade. E aquele servir impactou a minha vida, gerou marcas eternas no meu coração. Aquele servir gerou marcas profundas em mim. Então eu quero dizer para você e eu, como pessoas que investem nas novas gerações, como uma igreja que investe nas novas gerações, precisamos vivenciar as verdades eternas do reino de Deus todos os dias. Estando também prontos para pedir perdão quando errarmos. Também viu meu pai errar, fracassar, pisar na bola e ter a humildade de dizer perdão,
de dizer, me perdoe, família, eu errei, de assumir as consequências, de assumir os riscos, de assumir as consequências dos seus atos e palavras. E essas ações me marcaram. Mesmo os seus erros, os seus acertos, mas eu via ele e a minha mãe, os dois, procurando de todo o coração vivenciar as verdades eternas que eles pregavam de semana a semana e vivenciavam na nossa casa. Quando eu penso em um discipulador, eu penso em alguém, como eu tenho dito, que investe nas novas gerações. O versículo 7 e 9, ele diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Está dando uma palavra para aqueles que são os discipuladores. Ensine a seus filhos. Converse com eles enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando se levantar. Aqui o profeta continua nos direcionando. E agora ele está dizendo para nós, invista nas novas gerações. E como eu vou fazer isso? Com intencionalidade, com dedicação. Lembre-se, eu não estou dizendo que é só pai e mãe que pode fazer isso. Eu estou dizendo sim, claro, nesse primeiro momento para a família, mas talvez você é um jovem casal que não tem filhos. Você pode adotar alguém espiritualmente, você pode desempenhar a paternidade sobre a vida de alguém, através do discipulado, do cuidado, através do acompanhamento nessa jornada da caminhada, da vida cristã. E aí, o discipulado, então, é essa transmissão dos valores de Cristo que estão em mim, porque eu amo ao Senhor de todo o meu coração, porque eu procuro viver as verdades eternas, porque eu olho para a palavra e espero que a minha vida seja um reflexo disso, eu transmito isso para a vida de outra pessoa, na caminhada do vida na vida, do dia a dia, na caminhada do confessar pecados, do prestar contas, do dizer, olha, ora por mim, não tá fácil, eu tenho pecado nessa área, eu tenho caído nessa área. Para você que é filho, que é jovem, que é adolescente, que é pré-adolescente, tenha a convicção de que o que a palavra de Deus diz é verdadeiro. E quando ela diz, confessai o seu pecado uns aos outros e vocês serão curados. Então, quando eu me disponho a essa caminhada, eu estou dizendo, cara, o discipulado é algo constante na minha vida. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, o meu discipulado acabou quando eu me batizei. Eles estavam confundindo a caminhada até o batismo e entendendo que o discipulado terminava ali. Mas o discipulado não termina ali. Ali, até então, você foi preparado, você foi instruído sobre as regras de fé e prática que nós vivenciamos, os princípios e valores. Então, você desceu as águas como Jesus nos ordena, como uma ordenança de Cristo para nós. Mas o discipulado continua ali, é só o começo. Quando eu era criança, eu sou neto de pastor, filho de pastor, vivi na igreja batista desde pequeno, corria pelas igrejas, né? Corria pela igreja quando ainda nem podia correr, na minha época de criança, e eu sempre digo isso para os Guardiões. Estou aqui com a minha xícara dos Guardiões do Reino, nosso ministério de pré-adolescentes, eu sempre brinco com eles, fazendo um parênteses. Vocês são privilegiados por poder correr aqui na igreja, brincar, a gente ter uma quadra poliesportiva, jogar bola, andar de skate. Na minha época eu não podia. Na minha época tinha uma classinha de batismo. E a gente ia para aquela classe e ficava lá até o batismo. Mas o discipulado vai muito além disso. O discipulado é isso, é a transmissão daquilo que há em mim de Cristo, da vida de Cristo que há em mim, para outra pessoa. Numa caminhada juntos, numa caminhada lado a lado, partilhando valores, partilhando o fardo, dividindo o fardo. Nesse tempo que eu estive doente, e isso é algo que eu sempre digo para a equipe dos Guardiões do Reino, nós estamos aqui para dividir o fardo. E eu podia experimentar isso através da oração, através da vida dos meus irmãos. E o discipulado é isso, é dividir o fardo, é caminhar junto, é transmitir a vida de Cristo. O discipulado vai além da transformação de um comportamento. O discipulado visa a transformação do coração. Quando às vezes nós olhamos para as crianças, pré-adolescentes, cara, esse comportamento nunca muda, isso nunca resolve, o comportamento é ruim, você precisa de um discipulado, você precisa ir para a igreja. Nós podemos cair no erro de achar que a palavra de Deus, ela vai transformar apenas o comportamento. E aí eu entro no discipulado para ver aquele cara que só mentia, não mente mais, aquele cara que era um bagunceiro, aquela criança pré-adolescente que era um bagunceiro, não bagunça, olha só, tá super comportadinho. Mas o discipulado é muito além disso.
O discipulado visa transformar o coração. O discipulado visa transformar o coração. Porque transformando o coração, tendo um coração transformado, rendido ao Senhor, os comportamentos vão sendo alterados para honra e glória de Jesus através do poder do Espírito Santo. Então, para você que é um discipulador, há um processo na caminhada. Quando você começa a acompanhar alguém mais novo ou alguém nesse processo de discipulado, talvez a pessoa nunca aceitou Jesus. Então a salvação precisa ser o seu número 1, para que ela entenda que é pecadora e que carece e necessita da graça, necessita do perdão. Então a salvação ali como tópico número 1, e isso nós vivenciamos aqui na igreja. Nosso desejo é que os juniores e pré-adolescentes tenham o seu coração entregue a Jesus. Depois o processo de santificação, onde a pessoa vai sendo transformada à imagem de Cristo dia a dia, num processo de caminhada. Olha, hoje eu preciso me arrepender desse pecado. Depois de arrependido, então eu não vou mais vivenciar isso, eu vou caminhar num processo de santificação. Há assim também a necessidade de perseverança. Você que é um discipulador, pai, mãe, responsável, alguém que entendeu que necessita investir nas novas gerações, há necessidade de perseverança, de constância, semana a semana, ser intencional, não abra mão. Não abra mão. Eu já vivenciei também pessoas que às vezes abrem mão das outras por nada, porque aconteceu, porque a outra errou. Vai errar mesmo. Lembre-se, coloque as suas expectativas em Deus, porque Ele é perfeito, santo e justo. E ame as pessoas, mas tendo as suas expectativas em Deus. Persevere no discipulado, não abra mão. Eu sei que a nossa agenda é corrida, a gente está sempre com muita coisa para fazer, muita coisa, mas estabeleça as prioridades daquilo que é eterno. E o discipulado transforma corações para a eternidade. Nós temos um livro que a gente usa muito aqui no ministério, até o ministério infantil, no ministério com Guardiões do Reino, as nossas gerações, chama Pense Laranja. E o autor diz o seguinte: discipular as novas gerações é transformar verdades essenciais em experiências envolventes, relevantes e marcantes. Discipular as novas gerações é transformar verdades essenciais em experiências relevantes, em experiências envolventes e marcantes. Aquilo que eu vivenciei com meu pai foi marcante para mim. Foi algo relevante na minha vida. Então, o discipulado é isso. E o discipulado, ele precisa ser regado. Todo esse processo da salvação, da santificação, da perseverança, da constância, precisa ser regado à oração. Nós precisamos manter os nossos joelhos no chão, dia a dia, acreditando nas novas gerações, acreditando que a igreja é o hoje. As crianças não são a igreja de amanhã, ou de depois, do futuro, são o hoje. Nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos investir em oração, estabelecer na nossa agenda um tempo inegociável de oração. Inegociável. Senão, como eu disse, vai ser frustrado, vai ser fútil, vai ser superficial, vai ser na força do meu braço, porque você precisa mudar esse comportamento. Mas quando eu oro, é o Espírito Santo quem constrange. É o Espírito Santo quem transforma. É o Espírito Santo quem aviva. É o Espírito Santo quem muda o comportamento. É o Espírito Santo quem dá esperança, quem gera conforto, quem gera consolo, através das nossas palavras e ações, mas é o poder do Espírito de Deus e não a força do meu braço. Quando eu ainda morava com os meus pais, eu pude ver a minha mãe. Eu e meu irmão tivemos uma fase... Eu tenho um irmão de 2 anos mais novo que eu. Tivemos uma fase meio conturbada na nossa juventude. Assim, queria sair, tinha horário para chegar. Por que eu tenho que chegar às 10 horas? Meus amigos têm que chegar às 11 horas. E aquela coisa toda. E às vezes a gente passava do horário. E eu chegava em casa e via a minha mãe de joelhos orando por nós. Aquilo, tenho absoluta certeza que hoje ela colhe frutos daquele tempo de oração. E hoje eu já oro pelos meus filhos. Apesar de ainda não os tê-los. Mas quem sabe ano que vem. Mas ore pelos seus filhos. Ore, invista em oração. Jejue pelos seus filhos. Jejue pelos seus discípulos.
Clame ao Senhor para que o Espírito Santo venha e traga essa transformação. Traga esse consolo quando necessário. Traga uma transformação. Às vezes a pessoa olha para a Bíblia e fala, não entendo. Eu não entendo. Ore. Ore para que o Espírito Santo traga iluminação sobre a mente dela, para que ela compreenda. O discipulado não é feito na força do nosso braço, é feito na força do Deus Todo-Poderoso. Claro, através das nossas vidas, mas no poder do Espírito de Deus. Na pandemia, nós não podemos deixar as nossas prioridades ficar bagunçado. Olha, o Pense Laranja, ele diz o seguinte ainda, o autor do Pense Laranja. O que damos aos nossos filhos, ou o que fazemos por eles, não é nem de longe tão importante quanto as marcas que deixamos nas suas vidas. Você como pai, você como responsável, preze por deixar um legado de fé, preze por deixar algo relevante, experiências marcantes com o Senhor. Lance essas sementes eternas na vida dos seus filhos. Então, conversei com vocês um pouco sobre, primeiro, esse papel do discipulador, que é alguém vivo, que é alguém que é referência, que é alguém que está ali para demonstrar não só da boca para fora, mas da regra de prática da vida, as verdades eternas. E eu quero dizer para você agora que é filho, você que é pai, dá um cutucão aí no seu filho agora, dá um chacoalhão nele e fala, filho, presta atenção, porque eu quero falar com você que é pré-adolescente, você que é criança e está em casa, você que é jovem, é discipulado, você que é universitário, você que é adolescente, eu e você somos a manifestação do reino de Deus hoje. Nós jovens, quando eu era criança eu ouvia muito isso, as crianças são o futuro da igreja, nós somos o hoje. Eu estava essa semana conversando com a tia Kátia, que é uma das nossas coordenadoras dos Guardiões, e ela estava compartilhando comigo uma experiência. E ela disse o seguinte, Matheus, eu estava no PGM pelo Zoom e eu não sabia direito o que fazer. E o PGM dela é de meninas nascidas no ano de 2011. E ela não sabia o que fazer direito, como compartilhar a tela e tal. Daqui a pouco ela perguntou para as meninas e rapidinho as meninas já ensinaram como fazia, o que fazer e tal. Pronto, resolvido. As crianças, os pré-adolescentes são a manifestação do reino de Deus hoje. Eles têm essa capacidade, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos investir. Você, que é um pré-adolescente, é sim capaz de manifestar o reino de Deus na sua escola, onde você estiver. Quero ler um texto com vocês, está lá em Mateus. E agora eu estou falando com você que é pré-adolescente, com você que é criança, com você que é jovem universitário. O texto de Mateus, capítulo 5. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma vela e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E preste atenção no versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Preste atenção, você que é pré-adolescente, tem a capacidade de manifestar o reino de Deus onde você estiver. Nas áreas de influência que você tem alcance. Nas redes sociais, você tem a capacidade de impactar a vida dos seus amigos ou simplesmente de andar como eles andam. Mentir, colar nas provas, fazer as coisas que não agradam aos seus pais, desonrar os seus pais. Nós temos uma igreja e a sua família agora que acredita em você, que investe em você. Mas você precisa colocar a mão na massa. Você precisa acreditar que Deus pode usar a sua vida para transformar a sua escola. Deus pode usar a sua vida para impactar a vida dos seus amigos, que às vezes estão carecendo de uma palavra de esperança, que estão precisando de uma palavra das boas novas, serem anunciados ao evangelho, e Deus quer usar a sua vida. Eu quero ler um texto com você também, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé
e na pureza. Seja um exemplo, você que é pré-adolescente. Seja um exemplo, você que é criança. Seja um exemplo, você que é jovem, adolescente. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Seja um exemplo. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você pode mostrar com a sua vida o que são as verdades eternas. Talvez os seus amigos nunca vão ler a Bíblia, mas eles estão te vendo todos os dias. Eles estão te lendo todos os dias. E aí você tem duas opções: refletir o amor de Jesus, as verdades eternas, ou simplesmente ver os seus amigos se perdendo. E você não precisa de uma oportunidade, porque a gente é cheio de desculpa, né? Eu lembro quando eu estava estudando para o vestibular da faculdade de Direito, e eu dizia assim pro meu pai: mas pai, eu não estudo muito, porque eu não tenho uma mesa aqui no meu quarto. Se eu tivesse uma mesa aqui no meu quarto para eu estudar, pô, eu ia me dedicar bastante. Se eu tivesse aquele computador para fazer os trabalhos, e às vezes na nossa vida com Jesus é do mesmo jeito. Puxa, se eu tivesse aquela oportunidade, se aquele meu amigo me perguntasse alguma coisa, se, você não precisa disso. Você pode, de forma intencional, manifestar o reino de Deus de diversas formas. Falando, demonstrando através da verdade, das suas ações, das suas práticas, orando com fé, orando pelos seus amigos. Eu tenho uma experiência que me ensinou muito. Eu trabalhava lá no Mato Grosso do Sul, fazia faculdade de Direito, e todos os dias eu passava por uma rua que tinha um cara que era cadeirante. E ele estava ali fora todos os dias. E eu comecei a parar para conversar com ele, para conhecê-lo, para saber o que aconteceu. E eu descobri que ele estava numa festa de carona e alguém tentou entrar no carro dele, começaram uma briga e atiraram no carro para acertar uma outra pessoa e acertaram ele, o acertaram, né, as costas. E ele ficou paralítico. Aquilo mexeu comigo e todos os dias quando eu estava voltando do trabalho ele estava ali. E o Senhor começou a me incomodar para orar pela vida dele. E eu me lembro que durante uns 2 meses eu não passava naquela rua, porque eu tinha medo de orar por ele. Eu tinha medo de o Espírito Santo me constranger. E eu parei de passar naquela rua. Um dia, no meu tempo de oração, eu fui constrangido pelo Senhor, chorei muito, falei: Deus, me perdoa pela minha falta de coragem, por não me deixar ser usado. E eu fui até a casa daquele homem, ele já não estava mais lá. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei de uma coisa: aquela experiência me transformou. O Senhor disse ao meu coração: eu sou luz, eu sou sal, eu posso iluminar a vida daquele homem, eu posso dar uma palavra de cura sobre a vida dele. E eu deixei passar, mas eu espero que você não deixe passar, que você vivencie todos os dias a experiência de manifestar o reino de Deus hoje. E eu queria finalizar esse nosso tempo de 2 formas. A primeira forma é, talvez você que está aqui hoje, vendo essa transmissão, vendo esse culto conosco, seja pelo Facebook, pelo YouTube, está dizendo: eu nunca discipulei alguém, eu nunca instruí alguém porque eu nunca fui instruído. Então hoje você tem a oportunidade de se render aos pés de Jesus, de entregar o seu coração a Jesus, de deixar a sua vida aos pés da cruz e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Talvez você está aqui hoje e você já aceitou a Jesus. Você é alguém que vem na igreja, que está aqui todos os finais de semana, não aqui, né? Mas você está assistindo e acompanhando nesse tempo de pandemia todos os encontros e conferências e não sei o quê, mas a sua religião é só da boca para fora. Como nós lemos, é uma religião vazia, que não é pautada pelo relacionamento, por um relacionamento discipulador. Hoje você tem a oportunidade de rever as suas prioridades, de rever as suas ações e de dizer: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ter o privilégio, a oportunidade de discipular as novas gerações. E por fim, quero conversar com você que é um pré-adolescente, que é uma criança, que é um universitário, um jovem, e dizer para você: você é o hoje da manifestação do reino de Deus. Você é o agora da manifestação do reino de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, quer usar a sua vida na sua escola para
transformar aquele ambiente, talvez de prostituição, aquele ambiente onde os meninos beijam as meninas de qualquer jeito, seus amigos dormem com as namoradas, usam drogas, mentem, colam, de qualquer forma. Deus quer usar a sua vida. E Deus quer usar a sua vida para transformar a sua família. Talvez você está dizendo aí, mas pastor, eu tenho 12, 13 anos e estou vendo esse culto, sou o único crente na minha casa. Não tem problema. O Senhor quer usar a sua vida para transformar a vida dos seus pais. Através da oração, através da palavra. Eu creio, porque a palavra de Deus diz. Quando você buscar de todo o seu coração, quando você colocar os seus pedidos diante do Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Então eu quero te desafiar nessa noite a buscar ao Senhor e buscar a Deus para que você seja a manifestação do reino de Deus hoje. Quero orar com você agora. Queria que você aí na sua casa, se você tomou uma dessas decisões, aceitando ao Senhor, renovando a sua aliança de prioridades com Cristo, ou então entendendo que você precisa ser a manifestação do reino hoje, a se colocar de joelhos na sua casa para nós orarmos juntos. Como um ato de eu estou me rendendo ao Senhor. Ou feche os seus olhos, mas eu quero te encorajar a se ajoelhar se você puder. E nós vamos orar juntos. Orar para que o Senhor receba e ouça a nossa oração. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por este culto, te agradecemos por esse tempo onde a palavra do Senhor nos confrontou. E eu quero nesse momento abençoar a vida de cada um que se rende aos pés do Senhor hoje, dizendo: Pai, perdoa-lhes os pecados. Só o Senhor tem esse poder de perdoar os pecados. Receba essas orações, esses corações, e a partir de agora que haja uma transformação de vida, que haja um início de uma caminhada de discipulado, de uma caminhada de uma vida transformada, no nome de Jesus. Pai, se existem pessoas que estão agora renovando os seus compromissos com o Senhor, de ter uma vida que não só é pautada da palavra da boca para fora, mas que vivencia as verdades eternas, que essas pessoas tenham o seu coração incendiado pelo Senhor, que essas pessoas tenham o seu coração transformado, a sua agenda transformada, as suas prioridades transformadas. E que se nós temos aqui jovens, pré-adolescentes, crianças que estão dizendo: eu quero ser a manifestação do reino, derrama coragem, derrama ousadia, derrama um caráter aprovado, derrama fé, santidade, que eles possam influenciar os seus amigos nas mais diversas áreas de influência que o Senhor os tem colocado. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, a nossa oração como igreja, como uma igreja viva que acredita e investe nas novas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você viu aqui que tem um telefone de WhatsApp, tem um link aqui no chat, no canal do YouTube. Se você tomou algumas dessas decisões, eu quero te encorajar a mandar uma mensagem ou a clicar nesse link e falar com um dos nossos conselheiros. Nós temos pastores, ministros, obreiros te esperando, conselheiros, para falar com você agora sobre essa decisão. Nós queremos te acompanhar nessa jornada da vida cristã, nessa maravilhosa jornada da vida cristã. Deus abençoe a sua vida.